Top et1. Os Mistérios de Eleusis. Por quase 2000 anos, os homens mais poderosos do mundo antigo viajaram para uma pequena cidade grega, entraram em uma câmara e vivenciaram algo que cada um deles se recusou a descrever. Não porque fosse esquecível, mas porque disseram que era a coisa mais importante que já havia acontecido com eles. E a pena para a divulgação era a morte. A cidade era Eleusis, 22 quilômetros a oeste de Atenas, agora parcialmente enterrada sob um complexo industrial moderno. A cerimônia realizada lá chamava-se Mistérios de Eleusis e funcionou sem interrupção de aproximadamente 1500 a.C., até o imperador romano, Teodósio, fechar à força o santuário em 392 de Tírito. Isso representa uma continuidade documentada de quase 1900 anos. Platão compareceu, Cícero compareceu, Marco Aurélio compareceu, Plutarco compareceu, possivelmente Alexandre, o Grande. Estes não eram homens crédulos. Eles foram os arquitetos da civilização ocidental. E nenhum deles jamais disse o que aconteceu lá dentro. Cícero escreveu em De Legibus que Atenas não tinha dado nada maior à humanidade do que os mistérios, especificamente porque eles ensinavam os iniciados a viver com alegria e a morrer com melhor esperança. Píndaro, em um fragmento sobrevivente, escreveu que os iniciados viram o fim da vida e seu início enviado por Deus, linguagem que implica não um drama teatral, mas um encontro com a própria morte. O salão de iniciação, o telesterion, media aproximadamente 54 mil por 52 mil anos, grande o suficiente para acomodar 3.000 pessoas simultaneamente. Essa escala arquitetônica implica a gestão coordenada de uma experiência de massa compartilhada, não uma revelação mística privada. A bebida ritual consumida durante a iniciação era chamada de kykeon. É descrita no hino homérico a Deméter como água de cevada misturada com poejo. Em 1978, o etnobotânico R. Gordon Wasson, o químico Albert Hofmann, o homem que descobriu o ácido lisérgico, e o classicista Carl Ruck propuseram em The Road to Eleusis que a cevada usada no kykeon estava infectada com ergot, um fungo que é o precursor natural do ácido lisérgico. Por décadas, isso foi tratado como uma especulação marginal. Então, em 2023, um estudo publicado na revista Religions analisou resíduos químicos dentro de um vaso de kykeon recuperado no sítio de Eleusis e confirmou a presença de alcaloides de beta-carbolina, compostos psicoativos de ocorrência natural, consistentes exatamente com essa hipótese. Pelo menos 3 imperadores romanos, Adriano, Marco Aurélio e Cômodo, foram iniciados pessoalmente. Augusto teria chorado após sua iniciação e financiado uma restauração completa do santuário. Estudiosos clássicos aceitam amplamente os mistérios como um drama religioso sofisticado construído em torno do mito da descida de Perséfone ao submundo e seu retorno. A experiência de morte e renascimento nesta visão era produzida por uma encenação teatral poderosa. Escuridão, luz de tochas, objetos sagrados revelados dramaticamente e performance ritual emocionalmente carregada. O segredo é atribuído à lei religiosa e à profunda reverência cultural pela tradição sagrada. Estas são explicações razoáveis e dão conta de muita coisa. Mas a encenação teatral não produz o que Platão descreveu. Em Fédon, ele escreve como se o que testemunhou tivesse informado diretamente sua filosofia da alma imortal, não como metáfora, mas como algo observado. E um drama, por mais cuidadosamente construído, não mantém seu segredo ao longo de 1900 anos e centenas de milhares de participantes vindos de todos os cantos do mundo conhecido. Segredos vazam, este não vazou. O que quer que tenha sido vivenciado naquela câmara era, aparentemente, desestabilizador ou sagrado demais para arriscar a tradução em palavras. Se o kykeon continha ergot e as evidências químicas sugerem agora que sim, então os mistérios de Eleusis foram supostamente o ritual farmacológico mais longo e socialmente sofisticado da história humana. Não uma performance,
mas um encontro controlado com algo que os participantes descreviam consistentemente como a própria estrutura da morte. O que levanta uma questão que alguns pesquisadores acham profundamente desconfortável. O que exatamente Platão, Cícero e Marco Aurélio viram naquela câmara que passaram o resto de suas vidas tentando descrever na filosofia? Porque eles foram proibidos de descrevê-lo diretamente. Top 2. A cerimônia do novo fogo. Azteca de uma câmara onde a elite do mundo antigo ia para confrontar a morte, cruzamos o Atlântico até o topo de uma colina no México, onde um império inteiro se reunia em escuridão total, esperando para descobrir se o sol nasceria novamente. A cerimônia do novo fogo azteca. Cada fogo no império foi extinto. Nem uma única lareira, nem uma chama de templo, nem uma única tocha entre milhões de pessoas, espalhadas por centenas de milhares de quilômetros quadrados. Escuridão completa em toda a civilização. Foi dito a você que se os sacerdotes no topo da colina acima de você não conseguirem extrair fogo de um peito humano antes do amanhecer, as estrelas descerão e o mundo acabará. Você espera. As Pleiades ainda não atingiram o zênite. Você está esperando há horas. A colina chamava-se Huixatlan, a colina da estrela, nos arredores da capital asteca de Tenochtitlan, no que hoje é a cidade do México. A cerimônia chamava-se Toxiu Moupili, e sua última performance totalmente documentada ocorreu em 1507 d.C. Ela foi registrada em detalhes extraordinários pelo frade franciscano Bernardino de Sahagún, no Códice Florentino, concluído em 1577, e pelo frade dominicano Diego Duran, em seu Livro dos Deuses e Ritos, escrito entre 1576 e 1579. Ambos trabalharam com informantes indígenas com memória viva do evento. O Códice Borbonicus Azteca preserva a estrutura do calendário que regia quando a cerimônia era exigida. O calendário azteca operava em 2 ciclos simultâneos: um ano solar de 365 dias e um ano ritual de 260 dias, que se sincronizavam apenas uma vez a cada 52 anos. Esse ponto de convergência era chamado de Shurmupili e representava o momento em que o mundo atual continuaria ou terminaria. Sahagún descreve no Códice Florentino que, ao final de cada ciclo, todas as pedras das lareiras eram jogadas fora, todos os ídolos domésticos descartados e todos os fogos extintos em todo o império. Um apagamento ritual total de tudo o que existira antes. Duran registra que as mulheres grávidas eram mascaradas com folhas de maguey para evitar que se transformassem em demônios, caso o sol não nascesse, sugerindo que os riscos teológicos eram compreendidos como literais e não simbólicos. A cerimônia não poderia começar até que o aglomerado estelar das Pleiades atingisse o zênite exato do céu à meia-noite. Os sacerdotes no topo da colina funcionavam como astrônomos, e o alinhamento estelar determinava se o ritual tinha permissão para prosseguir. Quando prosseguia, o novo fogo era extraído no peito de uma vítima de sacrifício selecionada especificamente pelo presságio de seu signo de nascimento. A chama era acesa na cavidade torácica aberta e então levada por corredores a todos os cantos do império. A escavação arqueológica de Alfonso Caso na Colina da Estrela, na década de 1940, confirmou queimadas cerimoniais e depósitos votivos inteiramente consistentes com o ritual descrito. E a cerimônia também exigia a quebra e o descarte de todos os vasos de cerâmica em todo o império. Um dos maiores atos coordenados de destruição material voluntária na história humana, executado simultaneamente por milhões de pessoas no escuro. Arqueólogos e antropólogos explicam a cerimônia do Novo Fogo como um ritual de Estado sofisticado, projetado para reforçar a autoridade imperial e renovar o contrato social entre a população e a classe dominante sacerdotal. A genuína ansiedade cosmológica ao final do ciclo de 52 anos era real dentro da teologia asteca, e a cerimônia servia para redefinir publicamente a relação entre a humanidade e os deuses. A extinção coordenada do fogo, nesta visão, demonstra o notável alcance administrativo do Estado asteca, em vez de algo além dele.
Mas o alcance administrativo não explica a precisão astronômica. O cálculo do zênite das Pleiades não era um adereço que a cerimônia adaptava para si. Era a condição que determinava se a cerimônia poderia sequer começar. O ritual foi construído para servir à astronomia e não o contrário. E isso levanta uma questão que alguns pesquisadores acreditam não ter sido totalmente examinada. O que os sacerdotes astrônomos astecas sabiam sobre aquele intervalo específico de 52 anos que os tornava seguros o suficiente para apostar a continuação do mundo no fato de que o cálculo sempre se manteria? O ciclo Shumol-Pili se alinha com o ciclo astronômico de Vênus de maneiras que sugerem que os sacerdotes astecas rastreavam o movimento planetário com uma precisão que ainda não mapeamos totalmente. Os espanhóis chegaram em 1519, 12 anos antes do próximo ajuste. Talvez nunca saibamos o que a corte asteca pensou desse momento, mas a pergunta paira no ar acima daquela colina escurecida como fumaça. Top 3. O Capacocha Inca. Do topo de uma colina no México, onde o fogo renascia de um peito humano, subimos milhares de metros mais alto, até onde os incas levavam o que consideravam sua oferenda mais preciosa ao limite extremo do céu, o Capacocha Inca. Ela tinha aproximadamente 13 anos. Havia sido selecionada em sua aldeia, honrada, banqueteada, vestida com o melhor tecido que sua civilização produzia e informada de que iria morar com os deuses. Ela subiu ao cume de uma das montanhas mais altas do mundo. Então, sentou-se e nunca mais se levantou. 500 anos depois, os arqueólogos a encontraram exatamente onde a haviam deixado. Pele intacta, cabelo ainda trançado, a última refeição ainda em seu estômago. Sua expressão carregava algo que cada pesquisador que estudou o seu rosto descreveu da mesma maneira. Ela parecia ter simplesmente adormecido. A montanha era o vulcão Lulailaco, na província de Salta, Argentina, a 6.839 m acima do nível do mar. O sítio arqueológico mais alto já descoberto na Terra. A menina conhecida como A Donzela foi encontrada em 16 de março de 1999 por uma expedição conjunta argentino-peruana liderada pelo arqueólogo Johann Reinhard e pela antropóloga Constanza Cerutti. Ela não estava sozinha. 2 outras crianças foram encontradas com ela, um menino e uma menina, cada um com aproximadamente 7 anos de idade, conhecidos como o menino e a menina do raio. Juntas, as 3 crianças de Lulailaco permanecem entre os restos humanos mais bem preservados já recuperados no mundo. Um estudo marcante analisando a química de seus cabelos foi publicado na Proceedings of the National Academy of Science em 2003 por Andrew Wilson e seus colegas da Universidade de Bradford. A análise do cabelo contou uma história que o registro cerimonial havia preservado apenas parcialmente. Ela rastreou a dieta da donzela nos últimos 12 meses de sua vida e revelou um aumento acentuado e mensurável no consumo de coca e álcool à medida que sua morte se aproximava. Seu consumo de coca aumentou aproximadamente 400% no ano anterior à sua morte, com o maior pico concentrado em suas últimas semanas. O estudo confirmou que ela morreu por exposição ao frio enquanto estava sedada. Sem trauma físico, sem sinais de luta, sem indicação em seu tecido ou postura de algo semelhante ao medo. Suas roupas eram feitas de tecido cumbi, tecido com 120 fios por centímetro, o têxtil de maior status no Império Inca, usado exclusivamente pela realeza e divindades. Ela havia sido vestida, em todos os sentidos mensuráveis, como um deus. As cerimônias de Capacocha eram programadas para eventos imperiais específicos. A morte de um Sapa Inca, uma coroação ou uma vitória militar, conforme documentado por Cristóbal de Molina em sua Relación de las Fábulas e Ritos de los Incas, escrita por volta de 1575. E estes não eram eventos isolados. O levantamento contínuo de Johann Reinhard nos cumes andinos documentou mais de 115 sítios cerimoniais incas de alta altitude em 6 países, estabelecendo o Capacocha como uma prática sistemática em todo o império, realizada nas altitudes mais elevadas que o corpo humano pode alcançar.
Arqueólogos e antropólogos entendem o capacocha como a forma mais sagrada de oferenda dos Incas, reservada para as transições imperiais mais significativas. As crianças eram compreendidas não como vítimas, mas como mensageiros divinos, e sua seleção era considerada uma honra para suas famílias e comunidades, que recebiam status social elevado em troca. O ritual reflete a crença cosmológica inca de que os espíritos das montanhas, os apus, exigiam o presente mais precioso possível. O uso de coca e xixa era consistente com a prática cerimonial nas culturas andinas em geral. Mas os dados de isótopos contêm algo que o enquadramento cerimonial não consegue comportar totalmente. A sedação crescente ao longo de 12 meses, não horas ou dias, mas um ano inteiro, sugere que os incas desenvolveram um protocolo farmacológico para gerenciar uma criança durante uma preparação prolongada para a morte. Isso não é apenas cerimônia. É conhecimento médico aplicado a um propósito ritual com uma precisão que ainda é mensurável 5 séculos depois em um único fio de cabelo. Segundo alguns pesquisadores, a questão que os dados de isótopos levantam não é se isso aconteceu, é esta. Quem projetou esse protocolo? Como eles o refinaram ao longo de gerações? E o que mais os incas entendiam sobre a química da consciência humana que ainda não encontramos registrado em lugar nenhum? Podemos nunca recuperar esse conhecimento, mas a donzela ainda está lá, a 6.739 mm, com a resposta trancada em seus tecidos. Top 4. Os rituais dos corpos do pântano. Dos locais de sacrifício mais altos do mundo, descemos até abaixo da superfície da Terra, nas águas escuras do norte da Europa, onde os pântanos preservaram seus mortos de uma maneira diferente e igualmente impossível. Os rituais dos corpos do pântano. Quando os cortadores de turfa dinamarqueses o encontraram em 1950, ele parecia estar dormindo. Olhos fechados, expressão em repouso, um gorro de couro ainda na cabeça. A polícia foi chamada porque ele parecia recente. Não era. Ele estava deitado no pântano há cerca de 2.300 anos e, em volta do pescoço, havia um laço de couro trançado tão apertado que comprimira sua garganta em um estreitamento permanente. Alguém o matara com cuidado e depois o colocara na água com algo que parecia, para cada investigador forense que o estudou, menos uma eliminação de cadáver e mais uma disposição ritual. Ele foi encontrado no pântano de Tollund, na Jutlândia, Dinamarca, e é conhecido como o Homem de Tollund. O arqueólogo Peter Globe liderou a investigação subsequente, detalhada em seu livro The Bog People, publicado em 1969. Um segundo corpo, o Homem de Lindow, foi encontrado em 1º de agosto de 1984, em Lindow Moss, Cheshire, Inglaterra, por cortadores comerciais de turfa. A análise forense foi conduzida por Don Broadwell, do Museu de História Natural de Londres. Nas décadas seguintes, a antropóloga Miranda Alderhouse Green sintetizou o padrão mais amplo em centenas de achados europeus em seu livro Dying for the Gods, publicado em 2001. O padrão que emergiu não era o de um crime, era o padrão de uma cerimônia. Mais de 700 corpos de pântano foram documentados no norte da Europa em um levantamento iniciado por Alfred Dick e posteriormente expandido por múltiplas equipes acadêmicas. O Homem de Tollund havia consumido uma última refeição identificada pelo botânico Hans Hellbeck como uma papa específica de cevada, linhaça e sementes de plantas silvestres. Uma mistura sem vantagem nutricional, sugerindo que seu conteúdo era simbólico em vez de prático. O Homem de Lindow, datado por radiocarbono entre aproximadamente 2 a.C. e 100 a.C., morreu por 3 causas simultâneas: um golpe no crânio, estrangulamento e corte na garganta. Don Brothwell descreveu a combinação como excesso deliberado, overkill, um nível de redundância que só poderia ser intencional. A análise também confirmou que o Homem de Lindow havia consumido pólen de visco em suas horas finais, uma planta considerada sagrada na tradição druídica. O Homem de Graubali, datado de aproximadamente 310 a 55 a.C. na Dinamarca,
Teve a garganta cortada de orelha a orelha, com um único golpe preciso, e suas mãos não mostravam feridas defensivas nem calosidades. Ele não passara a vida fazendo trabalho físico. Miranda Aldhouse Green identificou um padrão consistente em 12 corpos de pântano, de posicionamento deliberado e encenado na borda do pântano, sempre com o rosto para cima, sempre colocados no limite entre a terra e a água, sempre com o que ela descreveu como cuidado. A análise capilar da menina de Ide, encontrada na Holanda e datada de aproximadamente 54 a.C. a 128 d.C., revelou períodos alternados de má e boa nutrição que se estenderam por meses antes de sua morte, sugerindo uma preparação ritual prolongada em vez de uma morte súbita. E descobriu-se que as últimas refeições de vários corpos do pântano continham a mesma mistura de plantas silvestres não comestíveis, sementes que crescem apenas em solo perturbado ou queimado. Uma consistência botânica através dos séculos e da geografia que ninguém explicou totalmente. Arqueólogos e antropólogos geralmente interpretam as mortes nos pântanos como execução judicial, punição por transgressão em sociedades que usavam pântanos como locais sagrados de descarte, ou sacrifício ritual conectado aos ritos de fertilidade agrícola da Idade do Ferro. Tácito, escrevendo em Germânia por volta de 98 do a.C., registrou que os povos germânicos descartavam covardes e aqueles que se desonravam em pântanos, o que serviu como a principal âncora textual para a teoria da execução criminal. Estas são explicações coerentes fundamentadas em evidências documentadas. Mas os criminosos de Tácito não têm mãos bem cuidadas. Eles não comem refeições finais ritualmente específicas, preparadas com plantas não comestíveis. Eles não usam mantos caros e não são mortos 3 vezes simultaneamente. Um nível de coordenação processual que exige múltiplos praticantes trabalhando a partir da mesma fórmula e não improvisando. Segundo alguns pesquisadores, incluindo Anne Ross e Don Robbins, em The Life and Death of a Druid Prince, publicado em 1989, certos corpos do pântano podem ter sido sacrifícios voluntários ou semi-voluntários. Indivíduos cuja morte ritualizada era entendida como um presente para a terra e não uma punição extraída de um criminoso. Se essa interpretação se sustentar, os pântanos não são cenas de crime. Eles são algo mais estranho. Arquivos de uma teologia na qual o ato mais elevado de devoção era a oferta estruturada da coisa mais valiosa disponível. A questão que permanece, e que talvez nunca respondamos, é qual instituição transmitia essa fórmula ao longo de séculos e centenas de quilômetros, mantendo a morte tripla, a última refeição específica e o posicionamento cuidadoso constantes através de gerações de praticantes que nunca deixaram um único registro escrito. Top 5. O ritual de morte cita das águas escuras do norte da Europa. Viajamos para o leste até a alta estepe da Ásia Central, onde um historiador grego registrou um ritual tão preciso que os estudiosos o descartaram como fantasia por 2000 anos, até que a arqueologia confirmou cada detalhe. O ritual de morte cita: por volta de 440 a.C., o historiador grego Heródoto escreveu algo que ele testemunhou ou que lhe foi contado por fontes confiáveis, e ninguém acreditou nele por muito tempo. Ele descreveu um funeral para um rei cita que envolvia o estrangulamento dos servos do rei, a montagem de seus corpos em cavalos mortos em um anel ao redor do monte funerário e, em seguida, o confinamento dos enlutados dentro de uma pequena tenda de feltro esticada sobre uma estrutura de 3 varas, derramando sementes de cânhamo sobre pedras aquecidas, até que a fumaça dentro da tenda levasse os ocupantes a gritar de prazer. Estudiosos chamaram isso de exagero grego. Então, os arqueólogos abriram os montes, e o que encontraram lá dentro não foi um exagero. Foi um relatório de campo. Os citas eram pastores nômades que dominaram a estepe eurasiana de aproximadamente 700 a 300 a.C., estendendo-se da costa do Mar Negro até as montanhas Altai, no que hoje é a Sibéria. Seus mortos eram enterrados em montes de terra, chamados kurgans, e os kurgans,
preservaram o que nenhum registro escrito havia sido confiado a transmitir. O arqueólogo soviético Sergei Rudenko escavou os kurgans de Passirik nas montanhas Altai a partir de 1947 e encontrou algo dentro do Passirik Kurgan II que tornou a passagem de Heródoto subitamente compreensível. Um caldeirão de bronze contendo sementes de cânhamo, uma estrutura baixa de varas que correspondia exatamente à descrição da tenda e coberturas de couro consistentes, com o relato de Heródoto em cada detalhe arquitetônico. Uma descrição escrita na Grécia no século V a.C. acabava de ser confirmada por evidências físicas 2.400 anos depois. Em 2017, arqueólogos alemães e russos que escavavam um local de sepultamento Cita no Cáucaso publicaram uma análise química de 2 vasos de ouro ornamentados na revista Science Advances. O resíduo dentro de ambos os vasos confirmou a presença simultânea de cannabis e ópio, sugerindo que o ritual pode ter combinado múltiplas substâncias psicoativas em uma única preparação, em vez de apenas cannabis. No Kurgan de Arzan, em Tuva, Rússia, estudado por Konstantin Shugunov, os arqueólogos encontraram 14 sacrifícios humanos, enterrados com o rei, e 160 cavalos dispostos em anéis concêntricos ao redor do sepultamento, consistentes com o relato de Heródoto sobre a escala de um funeral real, cita em cada detalhe mensurável. A análise por espectrometria de massa com aceleradores de restos de cavalos em múltiplos sítios de kurgans confirmou que os animais foram mortos simultaneamente, não enterrados gradualmente ao longo do tempo, confirmando o sacrifício ritual em massa, em vez de uma acumulação cumulativa. Os kurgans de Pazyryk também preservaram tecidos de fibra de cannabis, sugerindo que a planta ocupava um lugar central na cultura material cita que se estendia muito além do contexto funerário. Renate Holle, em The World of the Scythians, publicado em 1989, documentou que os sepultamentos de servos montados, corpos de retentores estrangulados colocados em cavalos mortos ao redor do perímetro do túmulo do rei, foram confirmados em múltiplos locais em toda a Near Steppe, exatamente na formação que Heródoto descreveu. Historiadores e arqueólogos agora aceitam as práticas funerárias, citas como confirmadas. O ritual de cannabis é entendido como uma cerimônia de luto e purificação, na qual a consciência alterada servia para processar a morte do rei e facilitar a transição entre mundos. Os sacrifícios de cavalos e humanos refletiam as crenças citas em uma vida após a morte que exigia que o rei chegasse equipado com tudo o que possuía em vida. A forma ritual específica foi moldada pela lógica prática e simbólica da cultura nômade das estepes. E a confirmação de Heródoto é tratada como uma reivindicação arqueológica notável, mas limitada. Mas a confirmação de Heródoto levanta uma questão que os historiadores têm demorado a enfrentar. Se ele estava precisamente certo sobre a tenda de cannabis, precisamente certo sobre os servos montados e precisamente certo sobre os anéis de cavalos, o que mais no livro 4 das histórias, que também contém relatos de práticas citas envolvendo criaturas estranhas, guardando ouro a leste e povos que vivem além do vento norte, merece uma segunda leitura menos reflexivamente desdenhosa. Segundo alguns pesquisadores, incluindo Roller, o ritual de cannabis pode não ter sido puramente funerário. Pode ter representado uma prática de consciência contínua, um suposto método para manter a comunicação com o rei morto através da fronteira da morte por meio de estados alterados sustentados. Se a tenda e o cânhamo formavam um sistema completo para alcançar alguém que não estava mais vivo, a questão passa a ser não se a tecnologia funcionava como pretendido, mas o que os citas acreditavam estar recebendo do outro lado e quantas vezes acreditavam que isso havia funcionado antes. Top 6. O ritual Shod tibetano. De um ritual projetado para alcançar os mortos através de fumaça e vapor, viajamos para o sul até o Tibete, onde um ritual projetado para destruir o eu inteiramente tem sido realizado sozinho, à meia-noite, em cemitérios, com instrumentos feitos de ossos humanos, pelos últimos 9 séculos. O ritual Shod tibetano. É meia-noite.
Você está sozinho em um cemitério no Tibete e segura uma trombeta feita de um fêmur humano em uma mão e um pequeno tambor feito de dois crânios humanos unidos na outra. Você começa a tocar. Então, usando uma técnica de visualização refinada ao longo de 9 séculos, você desmonta mentalmente seu próprio corpo, peça por peça, e o oferece aos demônios que convocou, convidando-os a consumi-lo completamente. O objetivo não é sobreviver à experiência intacto. O objetivo é emergir sem nada restando ao qual o medo possa se apegar. O ritual chama-se Chod, que significa cortar em tibetano, e foi sistematizado por uma mística chamada Mashig Labdrön, que viveu aproximadamente de 1055 a 1149 d.C. e transmitiu a prática através de uma linhagem que continua até os dias atuais. A primeira documentação ocidental extensa veio da exploradora franco-belga Alexandra David Nell, que testemunhou e parcialmente passou pelo treinamento de Chod no Tibete durante as décadas de 1910 e 20 e publicou seus relatos em Magic and Mystery in Tibet, em 1929. A análise acadêmica foi posteriormente avançada por Geoffrey Samuel em Civilized Shamans, em 1993, e pela tradução de Sarah Harding, da explicação completa de Mashig em 2003. Os instrumentos usados no Chod não são metafóricos. O Kangling, a trombeta de fêmur, é tradicionalmente feito do fêmur de uma pessoa que morreu violentamente ou de uma doença especificamente para invocar a realidade da morte em vez de sua representação. Exemplos confirmados que datam do século XVII fazem parte da coleção do Rubin Museum of Art, em Nova York. O damaru, o tambor de crânio, é tradicionalmente construído a partir dos crânios unidos de um homem e uma mulher que morreram simultaneamente, simbolizando a união dos opostos no momento da dissolução. David Nell confirmou que testemunhou praticantes usando instrumentos genuínos de ossos humanos durante seu tempo no Tibete. Ela também documentou um praticante realizando Chod continuamente por 7 dias em um campo de cremação, sem comida ou sono, emergindo com mudanças psicológicas que ela não conseguia explicar por meio de nenhum quadro teórico disponível na época. A tradição textual completa do Chod está preservada no Geskod Bika Chom Score, traduzido por Sarah Harding, e as instruções de visualização que ele contém são precisas o suficiente para constituir um procedimento psicológico replicável, específicas o suficiente para que pesquisadores modernos, incluindo trabalhos revisados no Journal of Transpersonal Psychology, tenham identificado paralelos estruturais entre as técnicas de visualização do Chod e os protocolos contemporâneos de terapia de exposição para o tratamento de transtornos graves de medo e trauma. Geoffrey Samuel documentou em Civilized Shamans que o Chod foi especificamente projetado para ser praticado em locais de medo psicológico máximo, campos de cremação, locais de execução, lugares associados à peste, porque o ritual só funciona quando o terror genuíno está presente como sua matéria-prima. Não o terror simulado, mas o real. E Mashig Labdrön detém uma distinção única em toda a história da transmissão budista. Ela é a única professora tibetana a ter criado uma tradição que foi transmitida de volta para a Índia a partir do Tibete, invertendo a direção normal de intercâmbio. Estudiosos indianos teriam reconhecido seus ensinamentos como mais avançados do que a prática indiana existente. Um julgamento sem precedentes na história intelectual budista. Eruditos religiosos explicam o Chod como uma técnica de meditação do budismo vajrayana, enraizada na tradição filosófica Prajnaparamita, perfeição da sabedoria. A visualização de oferecer o próprio corpo a demônios é entendida como um exercício projetado para dissolver o apego ao ego e à forma física, confrontando a impermanência de perto. Os instrumentos de ossos humanos e os cenários de campos de cremação servem à função psicológica de forçar os praticantes a um contato direto com a morte, consistente com os objetivos contemplativos budistas. É, nesse quadro, uma psicologia espiritual sofisticada, operando dentro de uma tradição teológica coerente.
Mas a explicação convencional e os próprios praticantes descrevem o mesmo objetivo em termos quase idênticos, e nenhum dos dois consegue explicar totalmente o que a prática produz consistentemente. De mestres tibetanos medievais a observadores ocidentais do século XX, relatos documentados ao longo de 9 séculos descrevem o mesmo resultado. Um encontro com algo no campo de cremação que os praticantes vivenciam consistentemente como não gerado por sua própria imaginação. Se essa consistência reflete uma resposta neurológica compartilhada a estímulos específicos, frequências de instrumentos de osso, terror genuíno, falta de sono, isolamento, ou algo que não tem nome no vocabulário que temos atualmente, alguns pesquisadores acreditam que a questão merece um exame mais rigoroso do que tem recebido. Se o Shod representa, como Jeffrey Samuel propôs, uma antiga tecnologia xamânica de consciência que Mashig Labdrön codificou dentro de uma estrutura filosófica budista para preservá-la ao longo dos séculos, então a pergunta passa a ser: quão antiga é a tecnologia central? E o que era antes de ela a encontrar? Porque o que ela transmitiu sobreviveu intacto por 900 anos. E algo tão durável geralmente é durável por uma razão. Top 7. O taurobólio dos cemitérios da meia-noite do Himalaia, viajamos para o oeste até o Império Ensolarado de Roma, onde um ritual que precede o cristianismo em 2 séculos estava sendo realizado em um poço de sangue, usando o mesmo vocabulário teológico que prometia o mesmo resultado eterno. O taurobólio. Você desce em um poço cavado na terra. As paredes estão próximas, o ar está parado, e acima de você, uma grade de madeira foi colocada sobre a abertura. Um touro é levado para cima da grade. Uma lança consagrada é erguida, e então o sangue vem. Não uma unção simbólica, não um borrifo de água sagrada, mas o fluxo arterial total de um animal moribundo derramando-se pelas frestas acima de você, encharcando seu cabelo, seu rosto voltado para cima, sua boca aberta. Você permanece nele até que pare. Então você sai. Você está na linguagem gravada na pedra que será erguida para comemorar este momento. In aeternum renatus. Renascido para a eternidade. Centenas dessas pedras ainda existem. Elas precedem o primeiro batismo cristão em pelo menos 2 séculos. O ritual chamava-se taurobólio e era realizado em santuários dedicados a Cibele, a grande mãe, em todo o Império Romano. A prática está documentada em mais de 100 inscrições latinas sobreviventes concentradas no sul da Gália, na Espanha e em Roma, catalogadas no Corpus Inscriptionum Latinarum. O relato literário mais detalhado foi fornecido pelo poeta cristão Prudêncio em seu Peristefanon, escrito por volta de 405 d.C., descrevendo o poço, a grade de madeira, o touro sacrificado e a imersão em sangue em termos físicos específicos o suficiente para permitir a reconstrução arquitetônica do espaço ritual. A síntese acadêmica fundamental foi produzida por Martin Vermaseren em Cybele and Attis, publicado em 1977. O culto de Cibele foi oficialmente introduzido em Roma pelo Senado em 204 a.C., tornando-o uma das mais antigas religiões de mistério sancionadas pelo Estado na história romana, precedendo o cristianismo em mais de 2 séculos. As inscrições que registram as iniciações do taurobólio usam a fórmula in aeternum renatus consistentemente a partir do século III d.C., renascido para a eternidade pelo sangue, pela imersão, pela morte ritual e pelo ressurgimento. Os Gali, os sacerdotes de Cibele, passavam pela castração ritual como parte de sua própria iniciação, entendida como uma reencenação física permanente da morte e renascimento de Attis, o consorte de Cibele, uma transformação sem paralelo em qualquer outra tradição sacerdotal romana. Tertuliano, escrevendo por volta de 200 a.C., acusou explicitamente o diabo de ter inspirado preventivamente os cultos de mistério de Mitra e Cibele para imitar os sacramentos cristãos. Uma acusação que, sem parecer notar o problema,
confirma que os primeiros cristãos reconheciam plenamente o paralelo teológico e estavam perturbados o suficiente pela cronologia para exigir uma explicação sobrenatural para isso. O imperador Juliano, o apóstata, em sua tentativa de reviver o paganismo contra o crescente Estado cristão entre 361 e 363 d.C., escreveu extensivamente sobre o significado teológico do taurobólio, descrevendo-o como um verdadeiro mistério de morte e renascimento, sugerindo que o ritual manteve total seriedade teológica bem dentro do século IV. Uma escavação arqueológica sob o próprio Vaticano confirmou a presença de um Fridianum, um santuário de Cibele, diretamente sob a Basílica de São Pedro, estabelecendo que o local era considerado sagrado para a Grande Mãe antes de ser sagrado para a tradição cristã. Estudiosos clássicos explicam o taurobólio como uma das várias religiões de mistério que ofereciam salvação pessoal e renascimento, florescendo em todo o Império Romano entre os séculos I e IV do A.C. Os paralelos teológicos com o cristianismo são atribuídos a um ambiente cultural compartilhado. O mundo romano estava saturado com mitologias de morte e ressurreição, e múltiplas tradições desenvolveram independentemente estruturas semelhantes para articular a transformação espiritual. O taurobólio representa o sofisticado engajamento romano com ideias religiosas orientais, não sendo um precursor ou imitação de nada que veio depois, mas o Vaticano foi construído diretamente sobre um santuário de Cibele. O vocabulário é idêntico, a estrutura ritual é idêntica. A cronologia é inequívoca. A fórmula do renascimento pelo sangue precede o batismo cristão em, no mínimo, 2 séculos. Em certo ponto, segundo alguns pesquisadores, o desenvolvimento paralelo independente torna-se uma taxonomia inventada para evitar uma pergunta mais desconfortável. Para o que ambas as tradições estavam apontando que exigia essa estrutura específica? Sangue, morte, imersão, renascimento, vida eterna. As inscrições do taurobólio registraram novos nascimentos in aeternum até 376 de Cristo, 15 anos antes de Teodósio proibir o sacrifício pagão em 391 de Cristo. O que aconteceu com os iniciados, com a teologia e com os santuários subterrâneos naqueles 15 anos, entre a última inscrição e a proibição? Podemos nunca saber totalmente, mas as pedras ainda estão lá e elas ainda dizem o que dizem. Top 8. O Ashvamedha Védico. Dos poços de sangue de Roma, viajamos para o leste até a Índia Antiga, onde o ritual mais poderoso da tradição védica reivindicava soberania não sobre uma cidade, não sobre um império, mas sobre todo o mundo conhecido, e o fez por mais de 3.000 anos. O Ashvamedha Védico. Um garanhão é consagrado e, em seguida, liberado por exatamente 1 ano. Ele caminha para onde quer que escolha, através do subcontinente, e, atrás dele, segue um exército. Cada rei cujo território o cavalo entra deve escolher: submeter-se ao homem que o liberou ou lutar contra suas forças no campo. Após 12 meses, o cavalo volta para casa. Ele é sacrificado em uma cerimônia descrita em várias centenas de versos do Shatapatha Brahmana, com uma especificidade processual que deixou cada estudioso ocidental que o traduziu profundamente desconfortável. A rainha principal passa uma noite ritual ao lado do corpo do animal abatido. Então, um rei torna-se, pela lógica teológica da tradição mais sagrada da religião védica, o senhor do mundo. O Ashvamedha é atestado desde aproximadamente 1500 antes de Cristo no Rig Veda, e é descrito em detalhes forenses em 3 grandes textos védicos. O Rig Veda, no livro 1, Hinos 162, 163. O Yajurveda, nos capítulos 22 a 25, e mais extensamente no Shatapatha Brahmana, capítulos 13, 1, 13 e 5, que fornece instruções rituais passo a passo em aproximadamente 400 diretivas processuais individuais. Evidências arqueológicas, ossos de cavalo carbonizados em poços de fogo rituais, foram escavadas em Kalibangan, no Rajastão, por B. Katapar, do Serviço Arqueológico da Índia, durante campanhas conduzidas na década de 1960. A arquitetura processual do ritual não é arbitrária.
Ela exige 16 sacerdotes, Hitvik, em funções específicas atribuídas, 17 estacas de sacrifício e 360 potes de soma. Números que correspondem precisamente às divisões do ano civil védico, sugerindo que toda a cerimônia era compreendida como uma reencenação do tempo cósmico e não uma demonstração política. Os hinos do Rig Veda, traduzidos por Wendy Doniger em The Rig Veda An Anthology, publicado em 1981, identificam explicitamente o corpo do cavalo com todo o cosmos. Sua respiração é o vento, seu olho é o sol, seus membros são as divisões do ano. As escavações de B.K. Tapar, em Kalibangan, dataram timidamente o complexo de altar de fogo com ossos de cavalo em aproximadamente 2500 a.C., potencialmente recuando à origem do ritual um milênio inteiro antes da composição do Rig Veda, sugerindo que ele pode ter sido herdado pela tradição védica de algo consideravelmente mais antigo. Registros históricos confirmam performances por Pushyamitra Shunga, em 185 a.C., por Samudragupta, do Império Gupta no século IV d.C., que cunhou moedas de ouro representando o cavalo sacrificado, com inscrições reivindicando soberania mundial. Moedas agora mantidas no British Museum e no Museu Indiano em Calcutá. E, finalmente, por Jai Singh II, do Império Maratha em 1741 no Nini de Cristo, durante o Iluminismo Europeu, 2 décadas antes da Revolução Americana. Essa performance final torna a tradição documentada deste único ritual com aproximadamente 3.200 anos de duração, pela estimativa mais conservadora. Estudiosos védicos explicam o Ashvamedha como a expressão suprema do pensamento cosmológico e político védico. Uma cerimônia na qual o rei torna-se temporariamente o soberano cósmico ao reencenar o ato original da criação. O ano de livre circulação do cavalo mapeia a reivindicação territorial do rei através do espaço geográfico, e seu sacrifício devolve essa reivindicação ao cosmos de onde foi extraída. O componente sexual do ritual é entendido como um rito de fertilidade que garante a prosperidade do reino. Sua continuidade de 3.000 anos reflete sua função como a cerimônia definitiva de legitimação para qualquer governante que reivindique autoridade suprema. Mas o estudioso védico Jan Hesterman, analisando as camadas arcaicas dos textos Brahmana em The Inner Conflict of Tradition, publicado em 1985, argumentou que a cerimônia, como a temos, mostra as costuras de um ritual mais antigo e consideravelmente mais direto, que foi reformatado, mas não totalmente apagado, através de séculos de edição sacerdotal. Os textos que temos são, segundo Hesterman, já na versão higienizada, o que foi removido do original e por que a tradição sacerdotal achou necessário colocar essa distância entre a cerimônia e suas origens. Estas são perguntas que os próprios textos levantam sem responder. Alguns pesquisadores propuseram que o Ashvamedha preserva de forma elaboradamente codificada a memória de uma tradição de realeza muito mais antiga, na qual o direito de governar não era herdado, mas fisicamente provado, e na qual o que a rainha fazia ao lado do cavalo era a própria reivindicação territorial feita carne, em vez de sua representação simbólica. Hesterman foi além, argumentando que a tradição sacerdotal védica havia sublimado um sistema mais antigo no qual o próprio rei, e não um cavalo, era a oferenda central. Se ele estiver certo, a história de 3.000 anos do Ashvamedha não é apenas a história de uma cerimônia. É a história de uma civilização colocando uma distância cuidadosa e metódica entre si e algo que outrora fizera diretamente, mas que nunca abandonou inteiramente. Top 9. A cerimônia da Estrela da Manhã, dos Skid Pawnee. De um ritual que reivindicava o mundo inteiro, cruzamos o Pacífico até as grandes planícies da América do Norte, onde uma cerimônia reivindicava algo ainda maior. Funcionava em um cronograma definido pelos planetas e exigia que seus praticantes rastreassem a órbita de Marte com precisão a olho nu ao longo de vários anos. A cerimônia da Estrela da Manhã dos Skidi Pawnee.
Muito antes do amanhecer, eles amarram uma jovem a um cadafalso voltado para o leste. Ela foi capturada em uma incursão e tratada com cerimônia e respeito por meses. Bem alimentada, vestida com trajes rituais, com todos os motivos para acreditar que fora honrada. Conforme a estrela da manhã sobe para uma posição específica no horizonte leste, a cerimônia começa. O que se segue termina em segundos. O que a precedeu levou meses de cálculo, porque a cerimônia não poderia acontecer em qualquer manhã. Ela exigia que um planeta específico, Marte, estivesse em uma relação específica com outro, Vênus, e os Skidi Pawnee vinham rastreando essa relação a olho nu por anos. A cerimônia da Estrela da Manhã está documentada com extraordinária precisão etnográfica por James R. Murray, um estudioso Pawnee de ascendência Skidi parcial, que registrou todos os procedimentos rituais, canções, contexto cosmológico e conteúdo dos fardos sagrados entre 1912 e 1921. Seu trabalho foi publicado postumamente como Ceremonies of the Pawnee pela Smithsonian Institution Press em 1981. A análise astronômica do momento da cerimônia foi conduzida por Vondel Chamberlain em When Stars Came Down to Earth, Cosmology of the Skidi Pawnee Indians of North America, publicado em 1982. A última performance confirmada foi a morte de uma menina Oglala Lakota, de 14 anos, em 1838, testemunhada pelo missionário John Dunbar, cujo relato foi posteriormente publicado no Kansas Historical Quarterly. Marte completa seu período sinódico, o intervalo entre posições idênticas, sucessivas em relação à Terra, em aproximadamente 750 dias, quase 2 anos e 3 meses. Agendar uma cerimônia para coincidir com uma aparição matinal específica de Marte exige a manutenção de um registro observacional contínuo das posições planetárias ao longo de vários anos. A análise de Chamberlain confirmou que a cerimônia era programada para a aparição matinal de Marte, após a conjunção solar, idealmente quando Marte estava perto do brilho máximo e se aproximando de Vênus no céu antes do amanhecer. Os Skidi possuíam as ferramentas para fazer esse cálculo. Uma pele de búfalo pintada, agora na coleção do Field Museum em Chicago, é um dos únicos mapas astronômicos nativos americanos confirmados do período pré-contato, retratando as Pleiades, o cinturão de Órion, a Via Láctea e estrelas brilhantes específicas em configurações consistentes com a tradição cosmológica Skidi. Murray registrou 16 canções rituais distintas associadas à cerimônia, cada uma correspondendo a uma fase processual específica da preparação. Um nível de codificação musical e processual comparável em estrutura ao Shatapatha Brahmana védico. Chamberlain identificou que a estrela da manhã, na cosmologia Skidi, era entendida como uma figura guerreira que havia criado o mundo ao capturar e sacrificar a estrela da tarde, o que significa que a cerimônia humana não era entendida como um sacrifício a uma divindade, mas como uma reencenação do ato criativo original do cosmos. O relato de John Dunbar, em 1838, descreve a construção do cadafalso, a postura da vítima, o tiro de arco e o ritual subsequente em detalhes consistentes com cada ponto do registro etnográfico de Murray, coletado 65 anos depois, de informantes que não tiveram acesso ao relato de Dunbar. E o chefe Petalecharo interveio pessoalmente em 1817 para resgatar uma mulher cativa, cortando-a do cadafalso e levando-a a cavalo. Um ato celebrado nos jornais americanos e recompensado pelo presidente Monroe com uma medalha de prata. No entanto, a cerimônia continuou por mais 21 anos após sua intervenção. Antropólogos e historiadores explicam a cerimônia da Estrela da Manhã como um complexo ritual cosmológico no qual os Skidi reencenavam a criação mitológica do mundo através do confronto sagrado de forças celestiais. O tempo astronômico reflete o sofisticado conhecimento indígena dos ciclos planetários desenvolvido através de gerações de observação sistemática do céu. A cerimônia renovava a fertilidade cósmica e agrícola, conectando a comunidade humana ao ato criativo fundamental codificado na teologia Skidi.
Mas a precisão astronômica necessária para identificar a aparição matinal específica de Marte após a conjunção solar e para agendar uma cerimônia com meses de antecedência para coincidir com ela exige um almanaque planetário de vários anos. Chamberlain confirmou que os Skidi tinham exatamente isso, o que significa que uma comunidade em Nebraska estava mantendo um registro contínuo do movimento planetário sofisticado o suficiente para agendar uma morte humana para o dia exato, usando a mesma estrutura lógica dos sacerdotes astrônomos de cada civilização antiga avançada. Chamberlain também identificou paralelos entre o sistema cosmológico Skidi e a mitologia astral mesopotâmica, que ele não conseguiu explicar totalmente através da teoria do contato. Se esses paralelos refletem um desenvolvimento convergente, um substrato compartilhado mais profundo de mitologia astronômica que precede a separação geográfica das culturas, ou algo inteiramente diferente, alguns pesquisadores acreditam que essa questão não recebeu o exame que merece. O mapa estelar Skidi ainda está no Field Museum. Ele ainda corresponde ao céu. E a cerimônia que ele governava acabou. O conhecimento que a produziu praticamente desapareceu. O último praticante morreu há muito tempo. Podemos nunca recuperar o que estava no cálculo, mas ainda podemos ler o que ele exigia.